E aí pessoal, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o futebol feminino. O futebol feminino brasileiro que fez 2 amistosos, né, entre sábado passado e terça agora. O primeiro amistoso foi contra a Inglaterra e o segundo foi contra a Itália e venceu os 2 jogos. Os 2 jogos que foram fora de casa. O Brasil ganhou muito bem a Inglaterra fora de casa, lá na Inglaterra mesmo, com um ótimo desempenho, ganhou da atual campeã europeia. E contra a Itália foi um jogo um pouco mais físico, mas assim, o Brasil jogou bem, conseguiu uma grande vitória também contra uma outra seleção europeia muito interessante. A gente vai analisar esses 2 jogos, falar os pontos positivos e os pontos negativos que a gente percebeu na partida e tentar trazer alguma perspectiva para o futuro da seleção brasileira feminina. Mas quero agradecer aqui, antes de mais nada, a vocês pelo apoio, pelos compartilhamentos, pelas curtidas, e pedir para continuarem se inscrevendo no canal, continuarem curtindo, continuarem com a interação que vem me ajudando muito nesse momento. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, vamos começar falando sobre o primeiro jogo, né, que foi no sábado, foi Brasil e Inglaterra. Nessa primeira partida, o Brasil jogou muito bem. Assim, para mim foi encantador mesmo os 20 primeiros minutos, né, da partida, onde o Brasil ele domina a Inglaterra por completo. A Inglaterra feminina, que é um time muito forte realmente, né, no cenário mundial, é o atual bicampeão europeu. Então, assim, é uma seleção que merece muito respeito, é vice-campeã da Copa do Mundo, da última Copa do Mundo feminina. E o Brasil feminino jogou muito bem, assim, né? Até pelo contexto de estar jogando fora de casa, na casa delas, né? E assim, foi uma forma muito boa de se apresentar para jogar para o time inglês, que eu acho que não esperava o ímpeto brasileiro naquele início de partida ali. Eu tenho 2 nomes aqui para deixar, para enfatizar o quanto foi bom, né, essa partida, que é a da Dudinha. A Dudinha é uma grande jogadora, a gente tem que ficar muito de olho nessa garota, porque eu acho que pode ser um ótimo nome dessa nova geração de jogadoras que estão vindo aí para o futebol brasileiro feminino. E a Bia Zanerato, que já faz um tempo que está na seleção, ela voltou a ser convocada agora, né, nessa última convocação, e fez o primeiro gol da partida, a Bia Zanerato, e logo depois a Dudinha faz o segundo gol, faz o 2-0, e isso aí foi num espaço muito curto de jogo, foi 20 minutos de partida, o Brasil já estava 2-0 contra a Inglaterra, e assim, sem sofrer, com uma intensidade muito boa, acertando os passes, acertando a parte técnica, com uma intensidade, o jogo bem de alta pressão, a linha defensiva ali, atacando as últimas linhas da Inglaterra. Então assim, foi muito interessante ver no aspecto ofensivo o início da partida contra a Inglaterra, foi muito interessante mesmo. O Brasil jogou muito bem. Mas a partir dos 20 minutos tem a expulsão da Angelina. E aí o cenário todo muda, né, na partida. A partir da expulsão, o Brasil precisa se defender. E justamente por isso o ímpeto cai um pouco, a preocupação com o lado defensivo ele aumenta, né, justamente porque você precisa encaixar ali a marcação em alguns momentos. E o Brasil ele demonstra também um poder bom na parte defensiva. Mas assim, uma coisa que a gente pode falar aqui, que assim, foi um ponto negativo, acredito eu, dessa partida, foi a parte de, assim, o Brasil acabou deixando muito a Inglaterra jogar em alguns momentos, né? Em alguns momentos o Brasil usava a marcação homem a homem, né? É uma marcação individual que acontece no futebol, onde cada jogador fica com um jogador específico. Então assim, você precisa ficar com aquele jogador aonde ele for. Se ele for para a esquerda, você tem que acompanhar ele. Se ele for para a direita, você tem que acompanhar esse jogador. Então, assim, elas ficaram muito presas a esse tipo de marcação e muitas vezes você via o time da Inglaterra tendo uma liberdade absurda para jogar, para tocar, para chutar até. Tanto que teve muito, a partir desse momento da expulsão da Angelina, a Angelina que faz um papel muito importante ali no meio campo, você vê que ficou um buraco no meio campo brasileiro. E a Inglaterra se aproveitou disso, tentou chute de longa distância, teve muito tempo para trabalhar a bola. A Inglaterra, que tem meio-campistas muito boas, né, com muita técnica, elas conseguiram fazer um jogo ali mais pressionando mais,
E uma coisa também que me impressionou um pouco no time da Inglaterra foi a questão do nervosismo, realmente, né? Como acho que o Brasil pegou elas de surpresa, né? Com esse 2-0 assim, logo no início, elas não esperavam esse estilo brasileiro de jogar, essa alta intensidade. Você via que elas estavam muito nervosas, impacientes mesmo, sabe? Até tendo algumas discussões, tendo algumas discussões até com a arbitragem, com algumas jogadoras brasileiras. Então, assim, isso também influenciou um pouco no ímpeto a baixar um pouco, né? De fato, da seleção brasileira. E, assim, sofreu uma pressão. Tanto que, assim, o problema dessa marcação individual é que você precisa estar muito ajustado, né? Ninguém pode largar a sua responsabilidade. A partir do momento que larga a responsabilidade, uma pessoa larga a responsabilidade de marcar uma jogadora, tem um efeito borboleta ali, tem um efeito cascata, porque acaba que tem jogadora livre, vai ficar jogadora livre, vão ter outras jogadoras que vão ter que marcar essa jogadora livre e aí o time se desconcentra todo. Tanto que no gol da Inglaterra, um problema foi essa questão da marcação individual, né? A marcação individual, ela se desconecta, a Bia Zanerato, que teve uma responsabilidade defensiva maior a partir do momento da expulsão da Angelina, a Bia Zanerato é uma atacante, ela faz um pênalti até meio bobo, assim, né? Que a gente pode dizer, ela chega atrasada no lance e comete uma falta dentro da área na jogadora da Inglaterra. A Inglaterra diminui, faz o 2-1, mas assim, é uma coisa para se ver e também até, assim, é só um ponto, né, de atenção que precisa ter nessa parte, porque essa questão da marcação individual que o Brasil faz, ele vem dando certo desde as Olimpíadas de 2024. A gente lembra aí dos jogos aí muito bons nesse ciclo contra a Espanha, contra a França, realmente, um jogo também parelho contra os Estados Unidos no jogo de ouro, da medalha de ouro. Então, assim, um tipo de marcação que dá certo, vem dando certo para essa seleção, mas tem que tomar muito cuidado, pensando em Copa do Mundo, que é daqui a 2 anos, em jogos muito maiores, mais importantes, porque pode realmente ser um problema se não tiver tudo ajustado. Mas, assim, tirando essa parte do ponto de atenção, pontos positivos que a gente pode falar aqui é justamente a Bia Zanerato voltando, a Dudinha fazendo gol, que é muito bom. Ela criou o primeiro gol e fez o segundo gol. Então, assim, você vê que a garota ela tem um ritmo de jogo, uma fluidez de jogo interessante. É uma garota que eu acho que pode vir a ter aí, ser uma grande estrela, potencial estrela aí no futuro. E também eu falo da mobilização, a mobilização defensiva. A partir do momento que o Brasil perdeu a jogadora, ficou com um a menos, a mobilização defensiva das jogadoras do time, das jogadoras de ataque principalmente, foi muito grande. E isso foi muito bacana de se ver, até porque você precisa dessa mobilização do pessoal da frente para ajudar ali atrás. Outro ponto que eu posso dar aqui de atenção é a demora do Arthur Elias, de substituir as jogadoras, né? No caso, chegou um momento que o Arthur precisava substituir, ele precisava mudar o jogo, a característica do jogo, principalmente no início do segundo tempo, que a Inglaterra voltou com tudo, voltou tentando, buscando o resultado, e eu percebi que ele demorou bastante para substituir. Ele manteve o time do primeiro tempo, e isso, assim, como a marcação já não estava encaixando, o Brasil sofreu bastante nesse momento, ali no início do primeiro tempo, tanto que toma o gol, né? Toma o primeiro gol, 2-1, né? E aí ele precisa ter um pouco mais de dinamismo na questão dessas mudanças, da substituição. Mas assim, nesse momento deu certo. Claro que em outro momento, em outro jogo talvez, poderia ter sido engolido ali, realmente, porque precisa ser mais rápido para mexer, precisa ser mais rápido para perceber o jogo, para entender o jogo. Eu acho que ele demorou bastante ali para entender o jogo, né? Mas tirando isso, para mim, um resultado absurdo, muito bom. E esse ciclo do Brasil realmente, né? Se a gente for falar aí do ciclo pós-Olimpíadas de 2024, é muito interessante em relação a resultados, porque vence, tanto nas Olimpíadas, vence Espanha e França, que são potências no futebol feminino, vence os Estados Unidos fora de casa, né? Vence lá nos Estados Unidos pela primeira vez na história, então assim, é um outro resultado maravilhoso. Vence agora a Inglaterra
E assim, vai ter outro jogo contra a Inglaterra, que é a finalíssima, né? A vencedora da Copa, da Eurocopa, que é a Inglaterra, contra a vencedora da Copa América. Tem aí um embate, que é o Brasil. Ainda vai ter outro jogo, mas acho que é para 2026 essa partida. E vence agora a Itália, que é o jogo que a gente vai falar nesse momento, vai analisar esse jogo contra a Itália. Esse jogo contra a Itália foi bem diferente do jogo contra a Inglaterra. No caso, esse jogo contra a Itália foi um jogo bem mais físico, foi bem mais equilibrado. O time brasileiro ele sofreu um pouco até para ditar o jogo. A Itália não é do mesmo nível da seleção da Inglaterra. A Inglaterra é uma seleção bem mais forte, tem uma liga muito forte, né? Mas as italianas, assim, vem crescendo, vem se desenvolvendo aos poucos, vem fazendo boas campanhas, fez uma boa campanha na Eurocopa, por exemplo, caiu na semifinal, caiu para a própria Inglaterra na Eurocopa. Então, assim, a cada ano elas vêm desenvolvendo mais o futebol, vem tendo uma liga forte, que é a Série A italiana. Então, assim, é muito interessante esse resultado também contra a Itália, 1-0, porque é um jogo que foi um jogo bastante equilibrado, foi truncado, sabe? Mas, assim, o Brasil conseguiu controlar, não teve nenhum momento que o Brasil sofreu nessa partida contra a Itália, diferentemente do jogo contra a Inglaterra, por exemplo. Então, assim, foi um jogo onde o Brasil soube ter a posse de bola, manter a posse de bola e trazer isso a seu benefício, né? O destaque para mim dessa partida contra a Itália foi a Duda Sampaio que não começou jogando, mas a partir que ela entrou, né, a partir do momento que ela entra no segundo tempo, depois da metade do jogo, o time muda, o time melhora bastante, né? Uma coisa que a gente também pode dizer sobre esse jogo contra a Itália é a questão das tantas mudanças que teve, né, entre o jogo entre a Inglaterra e o jogo contra a Itália. Teve muitas mudanças no time titular, então talvez isso também tenha prejudicado um pouco no dinamismo da partida, na questão do entrosamento. As garotas realmente sofreram um pouco ali para terem alguns momentos de destaque, para terem, assim, como é que eu posso falar, chances reais, né, de gols para a seleção brasileira no primeiro tempo. E assim, vamos voltar agora, né, quando eu falo da Duda Sampaio, ela entra nessa metade do jogo, a partir do segundo tempo, e assim, o jogo muda completamente, o Brasil começa a controlar e dominar a partida completamente, realmente, a não só controlar, né, mas a dominar a partida, e o gol sai em outra jogada da Dudinha. A Dudinha também é outra que não entra como titular nessa partida, entra no segundo tempo, e faz uma boa jogada, ela cria mais uma jogada muito boa para a Luane acabar fazendo o gol. A Luane é outra garota que vem aparecendo aí nessas convocações, vem fazendo uma temporada incrível no time dela e também vem ajudando bastante a seleção brasileira desde a Copa América e fez o gol muito merecedora, porque fez 2 jogos corretíssimos. A Luane fez um bom jogo contra a Inglaterra e fez um bom jogo contra a Itália e foi coroada com gol. E assim, o Brasil, a partir do gol, o Brasil controlou o jogo, né? Teve alguns momentos ali que a Itália tentou chegar, chegou mais próximo do último terço ali, né? Mas nenhum susto absurdo, não teve nada relacionado ao Brasil se sentir bastante incomodado, sabe? Então, assim, o Brasil fez um jogo corretíssimo contra a Itália, foi um jogo assim, foi pro gasto, realmente jogou pro gasto. Até se tivesse num dia melhor, talvez poderia até ter feito mais gols ali contra a Itália, até poderia ter saído melhor na frente do gol, mas assim, né, foi um dia ok para a seleção brasileira e no dia ok o Brasil venceu a Itália. Então assim, é uma perspectiva muito boa, porque o Brasil vem ganhando esses jogos mais tensos, mais quentes, né? Pensando numa Copa do Mundo de 2027, o Brasil é sede dessa Copa do Mundo, a Copa do Mundo 2027 feminina vai acontecer aqui no Brasil. Então, assim, o Brasil já está classificado e esses testes são muito interessantes. A partir do momento que o Brasil não joga as eliminatórias na América do Sul, por ser o país sede, precisa fazer esses testes e são testes muito bons, são testes fortes, né? São testes contra seleções que jogam no mais alto nível na Europa. Então, é muito importante esse tipo de jogo, esse tipo de enfrentamento, até porque é esse tipo de enfrentamento que a seleção vai ter quando chegar numa Copa do Mundo, né? Vai ter que enfrentar uma Espanha, se quiser ser campeã, vai ter que enfrentar uma Espanha, vai ter que enfrentar uma Itália, vai ter que enfrentar uma França, uma Holanda, que são seleções, né, nesse momento tops no futebol feminino. Então, assim, o enfrentamento,
o conhecimento, o intercâmbio é muito bom nesse momento para preparação para a Copa do Mundo de 2027 e também pensando talvez numas Olimpíadas, né, de 2028 em Los Angeles, que é muito importante também o Brasil pensar, claro, foi medalha de prata em 2024, mas por que não a gente não sonhar com uma medalha de ouro, né? Além de ganhar uma Copa do Mundo em casa, que seria especial demais para as meninas, seria especial demais para o futebol feminino também, né? Tirar essa fama ruim que tem de ser um futebol amarelão, de não conseguir ganhar nada de importante. Assim, elas precisam desse título, precisam dessa coroação, né? E o futebol feminino merece esse evento que vai vir para o Brasil, que é a Copa do Mundo, e merece também um bom resultado daqui a 2 anos aí, em 2027. E a gente vai estar acompanhando aqui junto com elas, torcendo, vibrando, com certeza. E você, o que você acha do futebol feminino brasileiro? Acha que está indo no bom caminho? Acha que pode melhorar? Deixe sua opinião. Também deixe sua curtida. Compartilhe com os amigos esse vídeo se você gostou. Muito obrigado pelo apoio. Se você ficou até aqui, até já!